Você já fez uma oração a Deus e foi respondido na mesma hora? Mas você já fez também uma oração que já demorou anos orando pela mesma coisa e ainda não viu a resposta? Bom, hoje eu vou contar um pouco da minha história de uma vez que eu orei ao Senhor e o Senhor me respondeu logo e como foi bom. E depois, no meio do vídeo, eu vou contar para vocês também a importância de nós estarmos orando e de ter uma vida de comunhão com Deus. O quanto que isso pode abençoar a nossa vida e a vida de toda a nossa família. Eu tinha um sonho de empreender, de colocar uma fábrica de salgado. Eu queria muito trabalhar com salgado. Eu achava que aquilo seria algo que poderia estar abençoando a minha casa e abençoando a minha vida também. Eu nunca gostei muito de trabalhar para as outras pessoas. Eu sempre quis ter o meu próprio negócio. E começou a nascer dentro de mim o desejo de fazer salgado. Eu disse, vou construir uma fábrica de salgado. Só que eu não tinha todos os equipamentos para fazer. E o equipamento que eu mais precisava, que eu usava bastante, era o forno, só que eu não tinha. E eu usava era o forno no meu fogão. Fogão normal e daquele de 6 bocas. Só que às vezes o salgado não saía com aquela perfeição que eu precisava, sabe? Às vezes saía queimado, outras vezes saía meio cru, nunca saía da forma mesmo que eu gostaria que saísse. E eu não sentia que era algo assim profissional. E tava começando também. E quando a gente começa um negócio, não é fácil, né? É um pouco difícil, porque tem várias barreiras que a gente vai enfrentando, dificuldade, e que às vezes nos traz para trás. E eu tinha vontade de fazer isso, mas eu precisava de alguém para poder entregar os salgados e para fazer a venda. Porque eu aprendi a fazer, mas eu precisava de alguém para vender. E aí eu conversei com meu esposo, eu falei para ele que era para ele vir me ajudar nessa área. E ele disse bem assim para mim que ele não poderia. A princípio, ele falou para mim que não poderia porque ele tinha um sonho de comprar um carro e vendendo salgado ia ser uma coisa que ia demorar muito tempo. E ele queria muito realizar esse sonho. E eu chorei muito e comecei a orar ao Senhor. Eu digo, Senhor, e quem vai levar esse salgado para mim? Eu preciso de alguém que leve esse salgado, porque para mim fazer e levar, eu até consigo, mas vai ser um pouco difícil. E ali eu orei, passado alguns dias, ele foi demitido do trabalho dele. Aí eu disse para ele, eu disse, olha, se você quiser vir trabalhar comigo, eu tenho uma vaga. Aí ele disse, então eu vou trabalhar com você. Mas ele veio, mas era esse dia que ele estava triste porque ele queria conseguir comprar o carro. E nós começamos então a trabalhar. E teve um dia que nós resolvemos sair para fazer as compras das mercadorias que precisava para fazer os salgados. As vendas estavam fluindo devagar, mas estava dando certo. Não era muita venda, não, mas estava dando certo. E aí eu fui com ele fazer as compras aqui no supermercado da minha cidade. E quando nós terminamos de fazer as compras, que saímos, estava chovendo, aquela chuvinha bem fininha. Eu disse, acho que isso não vai ter nenhum problema não, nós precisamos ir para casa para arrumar as coisas. Eu havia deixado algumas coisas já preparadas para fazer os salgados. Disse, é melhor a gente ir para casa. E ali nós saímos. E quando chegou no meio do caminho, aquela chuvinha foi molhando, molhando, molhando as caixas. E ele vinha trazendo uma bicicleta cargueira e eu vinha a pé. E foi desmanchando as caixas. E quando já estava bem perto de casa, simplesmente a caixa se abriu e todas as mercadorias caíram ali no chão. Ele ficou com tanta raiva e ele disse, aí o que foi que eu falei para você? Eu não quero essa vida para mim. E ele foi embora e me deixou ali sozinha. E eu comecei a juntar as coisas no meio da pista, foi uma agonia e eu me senti tão humilhada, sabe? E ele foi embora e eu fiquei lá chorando, juntando as coisas. E tinha uma moça que viu tudo o que tinha acontecido e aí olhou para mim e disse: eu vou te arrumar uma sacola. Arrumou a sacola. E ali eu orei ao Senhor: Senhor, por favor, me dá um carro, eu preciso tanto de um carro. Comecei a orar ao Senhor para que o Senhor me desse esse carro. E o Senhor, ele ouviu a minha oração e eu disse: Senhor, se tu estiver comigo nesse trabalho, me dê um sinal, eu preciso de um sinal. Porque se não for da tua vontade, eu não vou continuar com isso.
E ali mesmo me sentindo humilhada, peguei, juntei todas as coisas na sacola, fiquei sem saber como era que eu ia chegar até em casa. Depois ele se arrependeu, foi lá me ajudar a pegar as coisas, mas eu voltei para casa tão desanimada e eu só queria chorar. Já não queria mais nem fazer o salgado, eu só chorava. Só que alguns meses antes, tinha passado uma irmã aqui na minha casa e tinha falado que na igreja estava com um projeto, que estavam doando equipamento para as pessoas que gostavam de trabalhar, de empreender. E ela disse: Eu vou colocar o seu nome, você gostaria de ganhar alguma coisa? Eu disse: Sim, eu queria muito ganhar um forno. E ela botou. Só que, como demorou tanto, eu imaginei que aquilo ali não iria acontecer. E era um dia de domingo. E eu vim para casa chorando, deitei na cama, fiquei ali desanimada. Passado algum tempo, Deus ele fez com que a moça lembrasse de mim. E ela ligou para mim, você acredita? No dia de domingo ela ligou para mim e disse: Olha, você foi contemplada com o forno. Amanhã vai ser a entrega dos equipamentos. Eu gostaria que você fosse lá para receber o forno. E isso foi maravilhoso. Eu fiquei tão feliz. Eu disse: Rapaz, eu ganhei um forno. Estava aqui agora orando ao Senhor, pedindo a Ele para me dar um sinal. E o Senhor me deu um sinal de que vai me dar um forno. E ela disse que sim. Ela disse: Você estava orando? Eu digo: Sim, eu estava orando. E comecei a chorar, né? Ela disse: Pois não chore mais, não, porque Deus é assim. Deus ele atende as orações. Tem oração que ele atende, demora muito tempo. Tem oração que ele atende na mesma hora. E tem oração que ele diz que é para a gente esperar. E hoje ele resolveu responder a tua oração na mesma hora. E ali eu fiquei feliz. Quando foi no outro dia, eu fui. Ela pediu para mim contar o testemunho ali para as outras pessoas. E eu contei com muita alegria o que Deus havia feito na minha vida. E nós precisamos entender que a oração é a chave da vitória. Às vezes as pessoas podem dizer que a oração que está fazendo não está adiantando de nada, porque está demorando muito. Sim, eu também já fiz oração que demorou muito tempo, e tem oração que até hoje eu tenho orado e o Senhor ainda não me respondeu. Mas quando o Senhor ele demora a nos responder, não significa que ele não ouviu a nossa oração, mas é porque ele sabe que ali ainda não é o momento certo. E teve orações no qual eu orei pedindo para que o Senhor realizasse aquilo. E o Senhor simplesmente não quis fazer, porque ele sabia que aquilo ali não era o melhor para mim naquele momento. E hoje eu trago para vocês aqui uma história que se encontra no livro de Segunda Reis, e o verso é o 20, o capítulo é o 20, e o verso começa aí do 1 e vai até o 21, que fala da história de Ezequias. Ezequias, ele era um homem de Deus, que fazia o que agradava ao Senhor. E Ezequias, ele foi e adoeceu de uma doença ali mortal. E o Senhor então pede para que Isaías vá até Ezequias e diga a ele que ele iria morrer, que colocasse ali a casa dele em ordem, que ele iria morrer. É muito difícil ouvir uma palavra tão dura assim, né, vindo da parte de Deus. E Isaías fez o que o Senhor mandou. Foi até Ezequias e falou para ele que ele iria morrer. E Ezequias, ele lembrou do poder da oração. Ele voltou o rosto dele para o Senhor, né, em oração ali, começou a orar. A mente dele foi elevada aos céus através da oração, pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia dele, que acrescentasse mais anos de vida e que o Senhor lembrasse de tudo que ele tinha feito. E ele começou ali a chorar diante do Senhor. E quando Isaías saiu da casa de Ezequias, o Senhor falou para Isaías: Volte, Isaías, e vá falar novamente com Ezequias. Diga a ele que eu me arrependi. Eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. E diga a ele também que eu vou livrar ele do inimigo dele, né? Que ele estava sendo perseguido por outro rei, que o Senhor iria lhe dar vitória. E Isaías foi, voltou e falou tudo para Ezequias. E Ezequias, assim como eu, né? Ele pediu sinal para Deus. E Deus atendeu, deu a ele um sinal. E ele viveu 15 anos. Existe coisa que passa na vida da gente e que nós começamos a orar, quem sabe para que Deus possa abençoar a vida de alguém que está conosco, né? Que às vezes nos machuca, que nos maltrata e que muitas vezes a gente não está vendo a resposta. Outras vezes pessoas que bebem, tem muitas pessoas aqui que sofrem, né, com filhos ou com esposo
ou com esposa que tem algum tipo de vício, e isso tem machucado muito o seu coração, e às vezes você tem orado muito pedindo ao Senhor e até agora você não tem visto resposta, né? Ou quem sabe uma situação financeira, ou até mesmo de saúde, alguma coisa que você queria muito receber da parte de Deus e que você nunca conseguiu alcançar. E às vezes você pode ficar desanimado pensando que sua oração não vale nada. Não desanime. As nossas orações têm muito poder. O inimigo ele vai colocar muita coisa na nossa mente para que a gente não queira continuar orando, que a gente desanime, que a gente pare, mas nós não podemos parar. A oração, ela é uma forma de nos conectar com Deus. Você acredita que um relacionamento onde não há comunicação pode dar certo? Eu não acredito que dá certo. Imagina você conviver com alguém que não quer conversar com você. Como é que esse relacionamento vai para frente? Não tem como dar. Da mesma forma, é o nosso relacionamento entre nós e Deus. Nós precisamos tirar um tempo para ficarmos com Ele em oração. Abrir o nosso coração como se fosse um amigo. Deus ele não quer que a gente veja Ele como sendo algo tão distante. Ele quer que nós se aproxime dele, crendo que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso amigo. E abra o nosso coração para Ele e fale tudo. Ele já conhece, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer saber o que passa dentro do nosso coração. Nós mesmos falamos, sabe? Existe oração que nós não falamos com a boca, às vezes só no pensamento Deus já sabe. Mas Ele quer que a gente faça isso de todo o nosso coração. Quando nós vamos até a Deus sem hipocrisia, quando nós vamos até a Deus de verdade e abrimos o nosso coração e pedimos a Ele com sinceridade, pode ter certeza que se isso for bom, o Senhor nos responderá. Às vezes pode demorar um pouco de tempo, pode demorar, mas o Senhor Ele sempre responde. Às vezes a gente fica pensando que a nossa oração é tão fraquinha que não passa nem do teto. Já passou isso pela minha cabeça também. Só que às vezes, depois quando a gente faz oração, irmão, tem oração que eu fiz há não sei quantos anos. E Deus, ele veio e me respondeu e fez com que eu me lembrasse da oração que eu fiz. Isso para mostrar que nenhuma oração que a gente faz é em vão. Então, se você tem orado e até agora você não tem visto assim, o agir de Deus, parece que não está dando nada certo, até mesmo que as coisas ficaram mais intensas, porque quando nós começamos a orar, parece que tudo começa a piorar, né? Isso é um bom sinal. Significa que a sua oração está dando certo. Continue avante, né? Avance, continue orando, continue orando. Ah, mas eu não estou vendo resultado. Ah, parece que o que eu estou falando aqui não está adiantando de nada. Parece que a pessoa está piorando. Não desanime, continue orando. Continue orando. No tempo certo de Deus, o Senhor irá responder. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso de perto. Não só na minha vida, mas na vida de várias pessoas que eu tenho acompanhado. Existe coisa também, irmãos, que nós precisamos também ter ação, né? Porque se a gente ficar só orando e não agir, fica difícil. Existe coisa que às vezes Deus vai colocar sabedoria na nossa mente para que a gente possa fazer. E às vezes Deus já nos deu a resposta, nos dizendo o que é que nós devemos fazer, mas às vezes a gente não quer fazer. E aí fica imaginando que Deus não respondeu. E Deus já respondeu. Às vezes são situações que às vezes Deus quer que a gente saia de perto. Existem problemas que no qual a gente tem orado bastante e até agora a pessoa não melhora e às vezes aquilo ali pode estar, a nossa vida pode estar em risco. E muitas vezes a oração, ela está dizendo para nós, nos dando sinal que nós precisamos se acordar também, né? Então são vários casos no qual nós precisamos aprender a discernir melhor entre qual é a vontade de Deus, né? Para que a gente não fique só orando, 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 nós precisamos agir também. Deus ele faz a parte dele, mas nós precisamos fazer também a nossa parte. Tem gente que fica orando, pedindo a Deus um trabalho, né? Ora, ora, pedindo a Deus um trabalho. Mas você precisa pegar e dar o primeiro passo e fazer alguma coisa, né? Quem sabe colocar um currículo, ou quem sabe falar para outra pessoa que você está precisando daquele trabalho. Ai, mamãe já fez isso aí. Mas faz algo diferente, né? Tenta fazer algo diferente que você ainda não fez. Peça sabedoria ao Senhor, que Ele vai te dar sabedoria. Existe coisa que nós precisamos pedir, mas nós precisamos também agir. Porque senão vamos ficar ali o tempo todo pedindo, pensando que Deus ele não está ouvindo, mas o Senhor está ouvindo. Ele está ouvindo e às vezes até já falou dentro do nosso coração, mas às vezes é nós mesmos que não ainda tomamos a decisão de fazer o que precisa ser feito. Bom, não sei se você gostou dessa reflexão, mas eu trouxe ela para lembrar
que vale a pena, sim, orarmos. Vale a pena, sim, ter um relacionamento com Deus. Pedir a Ele que direcione os nossos passos. Pedir a Ele para que venha nos dar entendimento. Abrir o nosso coração a Deus nunca é perca de tempo. E se você tem sentido o desejo de orar, mas ultimamente você não tem orado, volte a orar. Volte a clamar ao Senhor. Fale com Ele. Se é um pecado que você fez e que você sente que isso te afastou de Deus e impede de você ter ali uma comunhão, peça perdão a Ele. Mas tire esse momento para você ter essa comunhão com Deus. Você vai ver como a sua vida vai melhorar muito. Né? Bom, meu nome é Miriam e o meu maior desejo é que você possa ser feliz em todas as áreas da sua vida. Eu tô começando agora esse canal, então se você puder me dar uma força, eu te agradeço. Dá um like, se quiser comentar, comenta. E se quiser compartilhar também, compartilha. Faz aí o que seu coração mandar. Mas que Deus possa estar abençoando sempre a sua vida, tá bom? Deus te abençoe.